Olá pessoal, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que você que está aí me assistindo esteja bem, sua família esteja bem. Tá terminando o semestre, pessoal, tá terminando. Foi difícil, ninguém estava pronto para o que aconteceu, mas acho que com esforço mútuo a gente conseguiu aproveitar tudo diante do que é possível. É, Hoje nós damos sequência no conteúdo Improbidade Administrativa, é a nossa segunda aula. Se você ainda não assistiu, procura aí. Estamos na turma de Tópicos 2, disciplina de Tópicos 2. Então tá tudo organizadozinho aí pelos temas, as aulas estão públicas, tem o acesso lá no portal do Unileão Digital. Faz um esforço, assiste às aulas, porque é importante, é uma sequência dos conteúdos que nós estamos falando. Então, a gente fez considerações introdutórias sobre a improbidade administrativa. Basicamente, o que nós estamos protegendo é a probidade administrativa, ok? Uma probidade essa que está diretamente ligada a um dever moral já estruturado, já conhecido, mas que não está restrito hoje apenas ao princípio da moralidade administrativa. Os princípios como um todo da administração estão protegidos. Devo dizer também que, pela Lei de Improbidade Administrativa, a nossa LIA, nossa estrela da disciplina, nós deixamos de punir apenas o enriquecimento ilícito, que basicamente é o que já era punido em nosso ordenamento jurídico antes das inovações trazidas pela LIA. Vocês falavam em alguma coisa ali de lesão ao erário, mas basicamente agora a gente tem um tipo específico para isso, lesão ao erário, e nós temos também a proteção aos princípios de uma maneira geral. Lembro a vocês ainda que nós temos uma série de instrumentos, inclusive de ordem internacional, que o Brasil ratificou, que também servem de fonte para o nosso estudo na proteção da probidade. Um detalhe também é que o patrimônio público ele é descrito legalmente na Lei da Ação Popular. E na Lei da Ação Popular fica bem claro que o patrimônio público é tudo que o poder público e todas as suas entidades têm, mesmo que tenha valor econômico, valor histórico, valor, não poderia dizer exatamente sentimental, mas não deixa de ser. Não seria técnico, mas não seria errado. Além disso, meus amigos, erário, essa palavra erário, ela tem sim um condão daquela parte do patrimônio público que tem um condão econômico direto. Então, basicamente, é utilizado como sinônimo dos cofres públicos. Tendo isso em vista, a gente seguiu na aula passada basicamente com o conceito de improbidade e com principalmente sujeitos ativo e sujeito passivo da improbidade administrativa. Lembrando que, para que haja improbidade, eu tenho que ter necessariamente a atuação de um sujeito primário, que é o agente público tomado aqui em uma expressão lato sensu, mesmo que não seja prestador de serviço, um servidor público de carreira, efetivo, não precisa ser necessariamente ele. Inclusive, há aquelas situações de prestação ali daquele serviço, como no caso do jurado, como no caso do mesário nas eleições, podem ser considerados naquele exercício de função pública também agente público, ok? Podem ter também agentes secundários. Um terceiro, não necessariamente agente público, também pode concorrer com a prática de atos de improbidade. Mas para que a sua conduta seja improba, pelo menos diante da lei de improbidade administrativa, eu preciso necessariamente de um agente público agindo concorrentemente. Ok? Sujeito passivo, William. Todos os entes da administração direta e indireta, isso não tem dúvida nenhuma. Artigo 1º e artigo 1º caput da ALIA. Agora, o parágrafo 1º fala também que mesmo aqueles entes privados que recebem benefícios do erário, mesmo aqueles entes privados que o poder público seja sócio minoritário ou tenha concorrido para o seu funcionamento
com algum subsídio, com uma sociedade, com algum investimento. Então, todos estes também são protegidos pela Lei de Improbidade Administrativa, ok? Nesse caso, se aplica ali apenas aos valores que são repassados pela administração pública, cabendo ali apenas as sanções de cunho de fato pecuniário, mas isso tudo está lá no artigo 1º, parágrafo 1º, tá bom? Dito isso, meus amigos, 5 minutos já de aula, a gente entra no assunto propriamente dito do nosso conteúdo programado para hoje. Nós vamos até o fim das modalidades. São 3, que na verdade são 4, mas a doutrina vai nos apontar como sendo 3, porque isso está construído, está consolidado nos nossos livros e mudou só em 2016. Então, dependendo até do livro que você está estudando, pode ser que só aponte 3, tá bom? Vamos lá. Cuidado! O artigo 28 da LINDB. Por que a gente começou pelo artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, professor? Meus amigos, façam a leitura do artigo 28, que inclusive está aí no seu material. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas. Frise, eu volto já para explicar. Em caso de dolo ou erro grosseiro. Meus amigos, tenham cuidado com a LINDB, porque ela foi alterada. Ela era uma lei ali bem enxutinha, que basicamente era uma introdução ao Código Civil, depois ficou ali também um marco de direito internacional privado, e aí depois botaram um monte de outra coisa. A LINDB hoje está bem mais inchada do que quando eu a estudei pela primeira vez, inclusive com normas de direito administrativo. Então, por gentileza, dá lá uma olhada na LINDB atualizada e veja esse artigo 28. E ele está dizendo o seguinte, pessoal: o agente público, ele não só responde subjetivamente, como ele responderia pelo dolo e apenas por um tipo de culpa, com asterisco aqui, ó, essa primeira parte que eu grifei para vocês. Apenas um tipo de erro, de culpa, seria uma espécie de culpa gravíssima, que é o erro grosseiro. Está dizendo aqui, meus amigos, que, lembrem, a culpa, estrito sensu, como a gente gosta de falar, ela subdivide basicamente em 3 categorias: imprudência, imperícia e negligência. Ok, aqui se aproxima muito mais de uma culpa do direito penal do que aquela culpa lato sensu do direito civil. Ok, então vamos lá. A imprudência, meus amigos, seria basicamente fazer aquilo que não é prudente, aquilo que um cidadão médio sabe que não é certo fazer, que não se deve fazer, não necessariamente pela solicitude, mas pelo risco daquilo. Então, o primeiro seria por imprudência, o segundo por imperícia, que é agir sem ter as características periciais, sem ter o conhecimento técnico para a atuação, e por negligência, que está ali mais ou menos atrelada a atos negativos, a omissões. Eu não fazer algo que eu deveria ter feito, não tomar o cuidado que eu deveria ter tomado. Ok. Mas mesmo assim, existem culpas leves, realmente mais próximo ali de um acidente, uma coisa realmente anômala, que chocou todo mundo. A pessoa saiu ali do que se esperava dela muito pouco, até tomou alguns cuidados, mas enfim, aconteceu. Nós teríamos uma culpa ali numa média, e nós teríamos culpas gravíssimas. E as culpas gravíssimas são aquelas que beiram um dolo eventual. São aquelas que, de fato, o agente, mesmo sem querer produzir o dano, mas ele agiu de maneira bastante equivocada daquilo que se esperava de sua atuação. Então, o erro grosseiro é um desses tipos de culpa gravíssima. E pela LINDB, então, olha aqui, o agente público responderá pessoalmente por suas, aí olha, cuidado, decisões ou opiniões técnicas. Então, um analista ambiental, numa tomada de decisões de cunho ambiental, ou uma decisão, uma opinião que
guarda interesse, guarda respaldo na sua função diante dos conhecimentos que se esperam dele. Então, vamos supor, um analista ambiental que dirigindo o veículo acaba por alguma negligência, não sei, não checou o nível dos óleos do freio, acabou se envolvendo em uma colisão, mesmo tendo freado, tentado impedir, etc e tal, ele não tomou ali uma decisão, opinião técnica. Então, vejam que esse artigo ele não é um grande uma grande excludente de licitudes para agentes públicos por atos culpáveis. Não é exatamente isso, mas diante daquilo que é uma decisão ou opinião que depende da sua técnica, da sua perícia. Então, nesse sentido, eu estou restringindo o dolo e o erro grosseiro a esses casos. William, como fica o artigo 28 frente à Constituição de 1988? Porque lá no artigo 37, parágrafo 6º, nós temos que, olha, as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Até aqui, meus amigos, nós temos a chamada responsabilidade civil objetiva do Estado, ou responsabilidade objetiva do poder público. Ok, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa, e a Constituição não colocou a culpa apenas na sua modalidade de erro grosseiro. E aí, William, a mais recente revoga a mais antiga? Não, meus amigos. A primeira maneira da própria LINDB resolver aparentes conflitos de normas é pela sua hierarquia. E a Constituição Federal de 1988 está acima da LINDB. Portanto, eu tenho que lembrar vocês que, no sentido de regresso, de ressarcimento ao erário público, não me importa qual é a modalidade de culpa. Se houve culpa, mesmo que não tenha sido erro grosseiro, é capaz de ensejar a responsabilidade civil, mesmo que nas decisões técnicas do agente público. Tá bom? Então, primeira coisa, diante da Constituição, eu tenho que lembrar que existe uma diferença entre se aplicar sanções e se devolver ao erário o que é dele. Ou seja, uma coisa é aplicar a sanção, outra coisa é exigir o regresso. Quanto ao regresso, não há dúvida, eu aplico mesmo que não seja por erro grosseiro. Segunda divergência doutrinária, segunda modalidade de preocupação que o artigo 28 da LINDB nos traz, é quanto à LIA. E aí, professor? Nós temos ali na LIA, no artigo 10, a previsão da modalidade, que daqui a pouquinho, provavelmente no último bloco da aula de hoje, a gente vai ver esse artigo 10, que são os atos de lesão ao erário. E nos atos de lesão ao erário existe expressamente a previsão de se responsabilizar agentes públicos e terceiros que tenham concorrido, se beneficiado, induzido à prática do ato de improbidade. Na verdade, a culpa só para o agente público, né? A gente já falou isso na aula passada, dá uma olhada lá. Então, nesse caso, existe a possibilidade expressa da aplicação de sanções também na modalidade culposa. Certo, professor? Então, eu tenho a LINDB, que é lei, e eu tenho a LIA, que é lei, mesmo grau hierárquico. Como resolver? Meus amigos, uma primeira corrente, e aí essa corrente já é adotada pelo TJ do Paraná, diz que houve revogação parcial do artigo 10, de maneira tal que se faz uma interpretação sistemática conforme o ordenamento jurídico, e onde se ler culpa deve-se ler erro grosseiro. Então, apenas se aplicaria a modalidade culposa no erro grosseiro, essa modalidade de culpa grave. Essa é uma primeira corrente e já temos precedentes nos nossos tribunais não superiores ainda. Uma segunda corrente, pessoal, e particularmente
Não sei se é porque eu também estou estudando aí com algumas fontes para concursos de Ministério Público, mas eu me filio a essa segunda corrente no seguinte tocante. Olha, o servidor público ele pode cometer uma série de ilícitos e nem todos esses ilícitos são improbidade administrativa. Então, nas suas decisões técnicas, eles responderão pelo dolo e pela culpa grave, segundo a LINDB, de uma maneira genérica, mas ali é lei específica. Em havendo lei específica, a própria LINDB também vai nos dizer que se aplica a lei mais específica em detrimento da lei mais geral. E nesse sentido, portanto, eu entendo que não houve revogação do artigo 28, ou do artigo 10 da LINDB, do artigo 10 da LIA pelo 28 da LINDB. Não há que se fazer essa interpretação conforme, na minha opinião, deveria se manter a aplicação de sanções não apenas para a culpa do tipo erro grosseiro. Claro, dolo ninguém toca, dolo está mantido. Estamos falando apenas de uma restrição interpretativa à culpa. Mas aí, meus amigos, vamos ficar de olho aos precedentes que vão surgir nos tribunais superiores se nós fazemos essa interpretação do 10 com ou sem o 28, se vai prevalecer a lei mais específica ou se vai prevalecer a interpretação da norma mais nova, ok? Além disso, meus amigos, vamos lá, agora a gente entra verdadeiramente nas modalidades da improbidade. Antes de chegar na descrição de cada um dos tipos, algumas considerações introdutórias. Primeiro, a LIA inicialmente trouxe 3 modalidades de improbidade. O artigo 9, que vai falar do enriquecimento ilícito, o 10, que vai falar dos atos que vão provocar prejuízo ao erário público, que a doutrina vai chamar de atos de lesão ao erário, e o artigo 11, que vai falar das ofensas aos princípios da administração pública. Beleza, o que aconteceu, pessoal? A Lei Complementar 157 de 2016, ela vai trazer uma modificação na LIA, acrescentando o artigo 10-A. E o artigo 10-A vai falar ali de uma modalidade que já estava prevista, para bem da verdade, no artigo 10, que é uma situação em que nós vamos deixar de cobrar ISS num valor abaixo de 2%, o que pode trazer um risco de uma guerra fiscal, etc, etc. Então, ele diz o seguinte: nesse caso de eu isentar ou de eu de alguma maneira favorecer para cobrar um valor abaixo desses 2%, eu, agente público, estou cometendo um ato de improbidade administrativa que foi chamada de indevido benefício financeiro ou tributário. Mas, meus amigos, a própria doutrina reclama da criação, porque não existe um motivo. Já era punido, já está previsto ali você cobrar menos, dar incentivos que não seriam devidos, fora do contexto. Então você vai lá e para o ISS, eu crio uma modalidade específica e quando a gente vai olhar, não, professor, mas deve ter criado uma modalidade específica para combater, para trazer sanções mais graves. Não, pelo contrário, traz sanções mais leves. Então, a doutrina critica bastante a necessidade desse artigo 10A, existe desde 2016, e aí vocês vão ver doutrinadores que vão falar em 3 modalidades ainda, e essa quarta como uma submodalidade de lesão ao erário, ainda preso ali ao artigo 10, até porque o 10A mostra ali uma conexão geográfica, topográfica, chame como quiser, com o artigo 10, mas vocês vão encontrar também partes da doutrina e pode vir a ser cobrado em provas e concursos como uma quarta modalidade. E ele é bem simples, ao contrário dos outros que vão ter uma previsão genérica no caput, um monte de inciso num rol exemplificativo abaixo, ele só tem um caput, é um caput bem conciso. Agora, você precisa conhecer o artigo 8º caput e parágrafo 1º da Lei Complementar 116. Então, você dá uma olhada lá e eu já disse para você o que é isso, a questão do ISS. Tudo bem? Então, vamos lá. Cuidado, pessoal, porque em todos os casos,
Claro, com asterisco desse quarto. Nós temos uma descrição genérica do tipo lá no caput, ok? E um rol exemplificativo de situações. Não entendeu? Fica aí que no próximo bloco a gente demonstra o que foi falado. Até já!